TV, a nossa televisão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje o próximo quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027, os fundos comunitários para os próximos anos. A iniciativa do CDS tem, para já, a virtude evidente de colocar o processo negocial dos fundos no centro do debate político. O CDS foi o primeiro partido a apresentar uma iniciativa legislativa dizendo claramente ao que vinha e definindo muito bem quais é que são as suas prioridades no atual momento em que vivemos. Primeira prioridade, cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tal como fixados pela ONU. Portugal deve utilizar os próximos fundos comunitários para conseguir combater as alterações climáticas, especialmente graves no nosso país, para conseguir melhorar o armazenamento e a distribuição da água, para conseguir descarbonizar a economia, promovendo a redução de consumos globais, mas também para conseguir melhorar a mobilidade urbana que tão diretamente impacta na carbonização da nossa economia. Segundo, defendemos a agricultura e o mar como esteio da nossa soberania, como garante da autossuficiência e da segurança alimentar, mas também como um catalisador do desenvolvimento do interior do país. Ter uma estratégia para o interior do país que ignora a agricultura é a mesma coisa que ter uma estratégia para o litoral que não fale do mar. Terceiro, defendemos a dimensão da coesão social e territorial e que os fundos comunitários nos devem permitir habilitar a criar as condições de termos no interior de Portugal uma zona franca, quer do ponto de vista dos impostos, quer do ponto de vista da regulação, em que se permita que uma ideia ou testar um negócio no interior de Portugal seja o mais competitivo no palco global e no palco da União Europeia. Quarto, defendemos a competitividade económica de Portugal e, nesse sentido, os próximos fundos têm de apostar no setor da economia digital, têm de apostar no setor da digitalização e da inovação do ponto de vista da economia, matéria em que, infelizmente, a Europa está a ficar para trás. Quinto e último, defendemos uma aposta clara no desafio demográfico para contrariarmos o inverno demográfico que se abateu sobre Portugal e do qual estamos a demorar a sair. Fizemos a apresentação destas propostas em janeiro deste ano, antecipando até a posição da própria Comissão Europeia. E entendemos que é agora o momento em que o Parlamento se deve voltar a pronunciar sobre esta matéria, desde logo porque há um conjunto de novos elementos políticos que deram entrada no debate. Ficámos a conhecer no passado dia 2 de maio a proposta da Comissão Europeia e ontem mesmo foi apresentada a proposta relativa à política de coesão e desenvolvimento regional que, no caso de Portugal, prevê um corte de 7%. Permitam-me que eu seja inteiramente claro. A proposta, como está, é má para Portugal. O CDS não se tem cansado de o dizer, pela voz de Assunção Cristas em Portugal e pela voz de Nuno Melo no Parlamento Europeu. A nossa posição é clara. A proposta divulgada no dia 2 de maio pela Comissão Europeia é curta e insatisfatória, denota falta de ambição e é contrária ao interesse nacional. A proposta apresentada ontem relativamente à política de coesão é, infelizmente, uma confirmação de uma má proposta inicial. Na próxima sexta-feira será conhecida a proposta sobre os fundos da agricultura. O anúncio de corte de 25% nas verbas destinadas ao segundo pilar, as verbas do desenvolvimento rural, deixam-nos muito preocupados com o que daí pode vir. O CDS compreendeu desde o início os constrangimentos que iam recair sobre a negociação do próximo orçamento comunitário, nomeadamente os que resultam da perda de um contribuinte líquido, como o Reino Unido por causa do Brexit, os que resultam do desafio da extensão do orçamento a novas dimensões de política comunitária, sejam elas a defesa e a segurança, sejam elas as migrações, sejam elas as alterações climáticas, e até percebemos a circunstância de existirem mais beneficiários à volta da mesa do orçamento. Mas nem por isso aceitamos que estes constrangimentos signifiquem uma redução do dinheiro para a agricultura e para a coesão. Muito menos numa altura em que o projeto europeu precisa de tudo menos de dar espaço a uma eventual divergência entre economias europeias, mas sobretudo numa altura em que a Europa registra
taxas de crescimento económicos positivas. Ou a Europa avança com determinação, com firmeza ou com ambição, ou então a Europa arrisca à sua própria fragmentação. O atual quadro de crise política em Itália, que já nos atingiu de uma forma indireta, mas irremediável, é, infelizmente, um cruel lembrete que as crises económicas não são uma questão de se, são uma questão de quando. Mas se tudo isto é verdade, também não é menos verdade que a inabilidade ou a incapacidade do governo português em fazer ouvir-se ou em fazer impor-se em Bruxelas está a prejudicar os interesses nacionais. Assinalaria dois factos que são reveladores dessa inabilidade. Primeiro, Portugal é, a par de Malta, o único país do Sul, do Grupo da Coesão, que fica fora da lista dos países onde crescem as verbas comunitárias para a coesão. Segundo, Portugal é, a par da Irlanda, o único país dos 5 que tiveram intervenções que fica fora da lista de países que veem os fundos da coesão saírem reforçados. O CDS avisou em tempo o erro político que era não ter uma linha de diálogo e de concertação com os chamados países da coesão. O governo do Partido Socialista preferiu deixar encantar-se com os novos amanhãs que cantam na Europa, voar em peso de Falcon para Atenas com um novo governo, enamorar-se dos Sirizas ou dos Macrons da Europa, mas não foi capaz de garantir o que outros países, como a Roménia, como a Bulgária, como a Grécia ou como a própria Espanha, conseguiram fazer, isto é, aumentar os fundos da coesão. E não tinha de ser obrigatoriamente assim. Conhecendo as dificuldades da negociação, também sabemos que este quadro comunitário, ao contrário do anterior, está a ser discutido numa altura de franco crescimento na Europa. Este crescimento económico deu-nos a ambição, a nós CDS, de propormos que o orçamento devia passar para 1,3% da riqueza gerada na União Europeia. O Governo não nos acompanhou. Ficou-se por uma proposta de 1,2%, o que fez baixar a expectativa negocial. Mas, acima de tudo, fez esta proposta acompanhada de algo que para nós é inaceitável. A criação não de um, não de dois, mas de três impostos europeus que não serviriam para financiar o Orçamento de Estado português, mas sim para financiar o Orçamento de Bruxelas, o que é inaceitável. O Governo do Partido Socialista preocupou-se mais em dar a Bruxelas a possibilidade de lançar impostos sobre os portugueses do que defender os interesses dos portugueses em Bruxelas. Pelos vistos, o governo português errou na estratégia, errou no alvo e os resultados começam a estar à vista. Um corte de 7% nos fundos da coesão coloca dificuldades acrescidas ao investimento em Portugal. Os fundos estruturais representam qualquer coisa como 50% do investimento público em Portugal e, por isso mesmo, não é difícil antever o impacto que um corte de 7% poderá ter no investimento público em Portugal, numa altura em que este atingiu os níveis mais baixos de que há memória, à custa da degradação generalizada dos serviços públicos. E, por isso mesmo, nós não nos conformamos com o fraco consolo expresso ontem pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ao assinalar progressos face à proposta anterior, numa postura muito próxima do podia ser pior. Podia. Podia. Mas a verdade é que também podia e, acima de tudo, devia ser melhor. Melhor como é em Espanha, que vê os fundos da coesão subirem cerca de 5%, quando em Portugal caem 7%. Melhor como na Roménia, na Bulgária, na Grécia, no Chipre ou na própria Finlândia. Países que têm muitos problemas de desenvolvimento económico semelhantes a Portugal, com uma diferença. Vêem as verbas da coesão a subir, Portugal está a ver as verbas da coesão a cair. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, termino dizendo que nós somos daqueles que não nos resignamos, que não perdemos a ambição, que não baixamos os braços, que não nos conformamos. Nós somos daqueles que não desistem de Portugal. Disse.